A gente vai dar início, então, aqui o nosso bate-papo, né? Então, na semana passada, como eu falei, a gente falou sobre os mitos, né? A gente viu o quanto que era importante a gente explicar para nossa filha, para o nosso filho também, não só para nossa filha, mas os meninos também precisam saber, não é? Como é que o corpo da mulher funciona, por que a menina tem menstruação, porque não são só as meninas que têm mitos em relação à menstruação. E quando a gente sabe como é que o corpo funciona, por que uma mulher menstrua, por que ela tem esse sangramento, fica mais fácil de se entender e de se quebrar esses mitos e se quebrar os tabus que muitas vezes, tanto as meninas como os meninos, acabam se deparando, né, com isso ao longo da sua vida. E é importante que a gente esclareça eles, para que eles possam lidar com isso de uma forma mais saudável, né? Uma coisa mais positiva. Porque, como eu disse para vocês a semana passada, a menstruação, ela é algo, né, que a gente entendeu como é que ela de fato funciona, né? Por que uma mulher menstrua e o que faz isso tudo acontecer, como eu expliquei para vocês na live passada. Quem estiver aqui agora e por um acaso não teve oportunidade... Oi, Leia, tudo bom? Não teve oportunidade ainda de assistir, essa live ainda está no ar, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, e vocês podem assistir e ver, não é, como é que se dá essa explicação de por que a menstruação acontece. E quando a gente explica, obviamente, a gente passa a entender, né? O nosso filho, a nossa filha, eles passam a entender, né, por que o corpo funciona desse jeito, e aquelas brincadeiras de mau gosto que muitas vezes acabavam saindo, né? Ou aquele sentimento, ou mesmo preocupação que existia quando uma garota estava menstruada. Nossa, ela está doente, nossa, que coisa ruim, ai, que coisa horrorosa. Não. A menstruação, ela é uma questão fisiológica, pode não ser confortável, pode ser algo que de fato, né, incomoda o nosso conforto, né, tira a gente do nosso conforto, mas a menstruação faz parte, né, da fisiologia feminina, faz parte do corpo feminino. E a menina, como menino, precisa saber como isso funciona e por que ela acontece. Então, a gente conversou sobre essa temática, né? A gente viu que muitos desses mitos, né, eles foram construídos há milhares e milhares de anos, quando as pessoas ainda nem sabiam, né? Porque se a gente passou a saber como é que a menstruação funciona no início do século XX, ou seja, é uma coisa de 100 e poucos anos só para cá, né? Então, é muito importante que a gente perceba que muito daquilo que a gente acreditou, que a gente passou para os nossos filhos, que a nossa mãe passou para a gente, estava baseado muito desses mitos ainda em crenças que as pessoas adquiriram da época que não se sabia nada sobre menstruação, né? Então, muito daquelas coisas que eu trouxe na aula passada, a gente pode ver que essa história de lavar cabelo, cortar cabelo com mulher menstruada, ou cortar cabelo menstruada, ou se alimentar, como, por exemplo, comer carne de porco, ia cortar a menstruação, ou o sangue ia subir para a cabeça, ou limão vai cortar a menstruação, abacaxi. A gente viu que tudo isso era fruto de explicações que as pessoas tentavam encontrar para responder algo que, na verdade, não se sabia ao certo por que essas coisas aconteciam. Então, o que a gente vê hoje é que esses mitos, né, na verdade, não são verdadeiros, não existe nenhuma relação com a menstruação de fato, talvez até para poder pedir para as mulheres terem mais cuidado com elas mesmas, né, porque sangramento sempre foi algo que gera uma certa tensão, gera um certo pavor até mesmo, né? Tem até uma pergunta aqui que uma mãe me mandou aqui no direct, que já eu vou trazer. Talvez por isso as pessoas, né, por não terem uma explicação mais lógica para esse sangramento, acabavam criando
falas, para que com essas falas a gente se conscientizasse que precisava se cuidar mais, ou que precisava tomar mais cuidado, ou que esse era um momento especial, enfim. Não tem muita lógica, né? Os mitos não têm lógica, os mitos eles simplesmente são criados a partir de histórias que pessoas de credibilidade contam e que os outros acreditam e levam isso adiante, né? E aí a gente pode ver que essas questões eram questões que a gente poderia e deveria conversar com as nossas filhas e também com os nossos filhos. E mais, né, a gente pode ver no nosso encontro passado que esses mitos podem abrir para a gente conversar sobre muitas outras coisas com as nossas meninas, né? Quantas mães eu vejo aqui me perguntar, Lena, minha filha tem 10 anos, tem 11 anos, tem 13 anos, o que eu converso com ela sobre sexualidade? E a gente pode ver nessa live quantos assuntos, né, a gente pode trazer no nosso dia a dia, na conversa com os nossos filhos, a partir desses mitos. E até fiz um exercício, né, pedi para vocês fazerem um exercício, que foi de vocês tentarem, de vocês experimentarem trazer alguns desses mitos e ver se vocês descobriam que novos assuntos essa conversa trouxe no seu dia a dia com a sua filha ou com seu filho. Alguém fez? Alguém que está aqui presente, vocês que estão aqui presentes na nossa live de hoje, alguém chegou a fazer esse exercício em casa com a sua filha? Se fez, coloca sim aí nos comentários e me conta, coloca sim e me conta se sim, que assunto que a conversa acabou trazendo para você e a sua filha, né? Ou com seu filho, não precisa ser só com a filha, pode ser com o filho também, né? Os meninos também precisam saber disso. Então, quem fez esse exercício, coloca aí para mim e eu vou comentando aqui ao longo da nossa conversa. Até agora ninguém colocou, pelo visto ninguém fez o exercício, será que é isso mesmo? Será que ninguém tentou conversar sobre os mitos? Bom, hoje, como eu falei, a live de hoje vocês podem fazer a pergunta que você quiser. E portanto, eu estou aqui à disposição de vocês. Obviamente que vocês sabem que eu não consigo ficar calada, porque quando eu fico calada e vocês não respondem daí do outro lado e ninguém se manifesta, vai me dando uma agonia aqui do lado de cá, que você imagina, eu estou aqui sozinha, olhando para esse pontinho do celular e do computador, gravando aqui as lives para vocês. Quero saber... Ah, tá aqui. Quero saber mitos sobre risco de gravidez. Legal, Roberto. Robert Felipe. Muito bem, pode colocar aí a sua dúvida sobre os mitos sobre risco de gravidez, já que a gente está falando de menstruação, está dentro, né, Até trouxe uma pergunta aqui também que fala de mitos sobre gravidez, de risco de gravidez. Então, se você quiser fazer sua pergunta, pode fazer sua pergunta, tá? Sim, então eu estava dizendo que enquanto vocês não vão fazendo a pergunta, eu trago então as perguntas que me fizeram pelo direct, né? E as perguntas de vocês que estão aqui presentes. Para mim é muito importante ter vocês aqui presentes comigo, porque quando vocês estão presentes aqui comigo, isso me dá mais a impressão, né, de que eu estou vendo vocês, então isso torna a minha fala muito mais fácil, eu consigo interagir de um jeito melhor. E como eu quero estimular então a presença de vocês, as perguntas de quem estiverem ao vivo, obviamente, serão as perguntas que eu darei prioridade. E em seguida, eu vou respondendo as perguntas das pessoas que me mandaram pelo meu direct.
Então, vocês tanto podem mandar perguntas para mim pelo meu direct no Instagram, ou mesmo nos comentários abaixo dos vídeos no YouTube, enfim, ou mesmo no Facebook, porque eu consigo ver os comentários e as perguntas que vocês fizeram, e aí eu consigo, como é que diz? Colocá-las, né, em ordem e trazer aqui para a nossa live. Então, tem como engravidar sem penetração? Sim. Então, esse é um mito, né? As pessoas acreditam que as pessoas só engravidam quando tem a penetração. Mas, na verdade, as pessoas engravidam. Aqui tem uma outra pergunta, o que você diz sobre o líquido pré-ejaculatório? Ok, eu estou lendo para poder... daqui a pouco começa a subir e aí eu me perco aqui. Bom, então vamos lá, vamos para a primeira pergunta, que dá para engravidar sem penetração? Sim. Não é? A questão, para haver uma gravidez, o que é necessário? É necessário que o óvulo, né? Toda vez que eu faço assim, eu fico rindo com a posição da minha mão. É necessário que o óvulo, ele se encontre, né, com os espermatozoides. Só que, para haver esse encontro do óvulo com os espermatozoides, é preciso que o homem ejacule, essa ejaculação, ela consiga penetrar na vagina e seguir o seu curso até passar pelo útero, lembra da imagem da semana passada? Passar pelo útero, pegar ali as tubas uterinas e encontrar o óvulo. Aqui vem uma outra pergunta. Bom, daqui a pouco eu volto aqui para responder essa outra. E encontrar o óvulo. Então, o espermatozoide tem que cair, né, ou seja, tem que cair na rede, ou seja, tem que cair ali no canal vaginal e conseguir fazer esse percurso para encontrar o óvulo. Agora, para que isso aconteça, não necessariamente precisa acontecer a penetração. Se um homem ejacular perto ou próximo da vagina, a vagina, quando a mulher está excitada, ela produz uma secreção, que é aquela secreção vaginal. E essa secreção vaginal, ela funciona como sendo um condutor dos espermatozoides. Então, se a mulher estiver excitada, o homem ejaculou, mesmo, quem nunca ouviu aquela história? Ela ejaculou nas pernas, né? Ela engravidou nas pernas. Então, o que aconteceu? Ela ejaculou próximo da vagina. Ela estava excitada, produziu o líquido vaginal. O sêmen entrou em contato com o líquido vaginal, o que aconteceu? Conseguiu conduzir esses espermatozoides pelo caminho dele até a tuba uterina e ao encontro do óvulo. E aí, sim, pode haver a gravidez, tá? Aí veio uma outra pergunta. Então, acho que deu para entender, né, por que pode haver a gravidez mesmo sem a penetração. Então, basta que o homem ejacule próximo da vagina ou dentro da vagina, que é no caso com a penetração. E aí, os espermatozoides vão poder encontrar com o óvulo nas tubas uterinas, tá? A segunda pergunta que veio foi, e quanto ao líquido pré-ejaculatório? O líquido pré-ejaculatório é um líquido que ele é produzido numa glândula que fica antes do pênis para dentro, ele fica fora, né, do circuito que o sêmen fica armazenado até sair para passar pelo canal uretral e chegar dentro da vagina da mulher. Então, quando esse líquido sai, ele na composição dele não tem espermatozoide. Então, esse líquido não traz com ele espermatozoide. Mas vamos supor que este garoto acabou de ter uma relação sexual ou acabou de ejacular, não independe se foi relação, masturbação, o que foi. E ele acabou de ejacular e, obviamente, ele o sêmen passou pelo canal uretral e muito saiu, mas um tanto de sêmen fica retido no canal uretral. E aí, o que vai acontecer? Se esse garoto, ou esse homem, né, não precisa ser um garoto não, pode ser qualquer homem, ele em seguida volta a se estimular sexualmente, ele vai de novo produzir essa secreção, e essa secreção, ela vai empurrar,
né, esses espermatozoides que estavam retidos para o lado de fora, ou seja, ele vai carregar com ele na hora que sair, né, de dentro do pênis, vai carregar com ele esses espermatozoides que estavam retidos dentro do canal uretral. E aí, nesse caso, ele vai poder trazer para dentro da mulher essa secreção com espermatozoides. Há quem diga que essa quantidade de espermatozoides, elas não são suficientes para engravidar, e mais, eles estão ali no ambiente, né? E tem mais, né? Eles vão carregar se por um acaso esse garoto ou esse homem não urinou entre essa ejaculação e essa segunda excitação que ele teve agora, que produziu essa secreção outra vez e está carregando o sêmen que ficou lá. Porque se ele urinou, também não tem mais sêmen ali, né? Ou seja, se ele urinou, o sêmen que estava ali retido saiu na hora que ele fez xixi. Então, ele só tem risco de gravidez quando o garoto tem uma ejaculação, quando o homem tem uma ejaculação. Em seguida, sem que ele tenha urinado, ele tem uma outra excitação e aí ele vai expelir esse líquido pré-seminal. Ou seja, que é um líquido que mostra a excitação do homem e que a função dele, na verdade, é limpar esse canal uretral para tirar a acidez da urina que fica nesse canal e os espermatozoides não morrerem quando passarem ao longo desse percurso, tá? Então, essa é a função dele. Então, em geral, ele não engravida. Agora, só se tiver nessas circunstâncias que eu acabei de colocar aqui para vocês. Deixa eu ver que aqui entram várias perguntas. Perguntei para minha filha que ela achava... perguntei para minha filha se ela achava bonito, o que ela achava bonito sobre o corpo dela, e todas as respostas foram a respeito da estética. Depois comentei que essa não era a beleza, e sim o que ela podia usar. Usar para brincar, abraçar, correr, fazer carinho. Foi muito interessante e me fez refletir sobre o que nos colocam na cabeça a respeito do nosso corpo. Ai, que delícia. Não tem o seu nome, aqui tem só o nome do seu canal, que é Vínculo Prazer. E é muito legal, né, a gente descobrir, conversar e ver, né, com o que a nossa filha pensa do corpo dela, como é que ela está lidando com essas situações. Gente, conversar sobre sexualidade é uma riqueza muito grande no nosso vínculo com a nossa filha, com o nosso filho. Eu fico muito feliz. Que bom que você viveu essa experiência e mostrou aqui como a gente pode abrir caminhos, né, para a gente conversar e entendendo, né, coisas que muitas vezes nem passou pela cabeça da gente de mãe, que pudesse ser importante para a nossa filha ou para o nosso filho. E que quando a gente começa a conversar com elas, aí a gente vai percebendo, né, que aquilo tem um sentido, que aquilo, sabe, o quanto que a gente, sem querer, né, vai colocando algumas questões a respeito do corpo, a respeito da estética, a respeito, né, desse visual construído, né, que a nossa sociedade, a mídia e tudo mais vai colocando e que pode, né, perturbar aí o desenvolvimento da nossa menina ou o desenvolvimento do nosso menino. Muito feliz que você tenha se colocado. Tem como engravidar... Peraí, deixa eu ver aqui, tem uma outra pergunta aqui. Lena, não é tabu sobre menstruação, mas eu estava querendo saber... Peraí, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Eu estava querendo saber se menstruo 3 dias... Estava querendo saber... Eu menstruo 3 dias só, graças a Deus, e desce bem pouco. Será que é normal? Sim. É normal. Em geral, é de 3 a 7 dias o tempo de duração, né, do sangramento menstrual. Mas, se é assim, tem gente que dura 3 dias, tem outros que duram 7 dias, tem outros que chegam a durar até 10 dias, outros duram 2 dias, enfim. Cada pessoa tem um organismo, não é? E se você menstrua naturalmente, né, sangue vem, é eliminado e todo mês se comporta desse jeito, é o seu jeito de menstruar. Não tem nada de errado com você, tá?
Tem como engravidar se eu tiver sem nada e meu companheiro de cueca? Caso mele com esperma? Gente, essa é uma pergunta que tem vindo com uma certa frequência para mim. Eu não sei o que aconteceu, que as pessoas estão com dificuldade, muitas vezes, de entender, né, essa resposta, eu acho. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar mais uma vez aqui, já que quem está aqui comigo não viu a resposta que eu dei, né? Então, os espermatozoides, eles são muito frágeis, eles não resistem a muita coisa. Então, passar pelo tecido de uma cueca, ou seja, passar por um pano, né? Então, aqui tem um pano, o pano da cueca, ou seja, se essa cueca não estava rasgada, se essa cueca não era de renda, se essa cueca era de algodão, não é? Então, ou de malha de algodão, enfim, mesmo que ela fique úmida, o que vai umedecer, não é o espermatozoide, mas sim os líquidos que carregam esses espermatozoides, que é o líquido seminal e o líquido prostático. Então, esse líquido passa pelo pano, mas os espermatozoides, eles ficam filtrados, né, por esse pano, ele não consegue passar. E mais, mesmo que ele conseguisse passar, ele ia fazer um esforço tão grande que quando ele chegasse próximo do canal vaginal, ele não ia mais ter condições de fazer a viagem que ele precisa fazer e chegar lá na tuba uterina e, além de chegar na tuba uterina, ainda ser capaz de fecundar esse óvulo. Então, não engravida. Então, quem tem uns amassos, os pegas e a menina tá de calcinha, a não ser que seja uma calcinha de renda, e aí, como a calcinha de renda tem umas aberturas maiores e o garoto esteja nu, né? Então o sêmen não teve que passar por nenhum tipo de barreira, então, nesse caso, pode haver a possibilidade, sim, de uma gravidez. Mas se a garota tiver de calcinha, de shorts, ou o garoto tiver de cueca, além da cueca, os shorts, molhou. Mas o molhar não significa que passou espermatozoides. Então, gente, esta pergunta eu vou responder mais uma vez aqui para vocês, né? Não engravida. Fiquem tranquilos, se a brincadeira ficou só nessa história da ejaculação com o namorado de cueca, não criou risco de gravidez, tá? Fica tranquila que não está grávida, não. Agora, deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Acho que aqui não tem. Pronto, aqui no Instagram foi tudo. Então, eu vou colocar agora, enquanto vocês não fazem outra pergunta. Oi, T. Ribeiro, saudades. Enquanto vocês não colocam uma outra pergunta, eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta que me mandaram no direct. Foi de uma mãe, né? Uma mãe que ela me mandou dizendo que ela era uma mãe que ela tinha bastante... O sangramento dela vem muito intenso, né? Ela chega a ter hemorragia. E aí ela diz que tem hemorragia, suja o banheiro, enfim, dá a transparecer para os filhos que alguma coisa estava acontecendo com ela, e ela então achou necessário conversar com os filhos. Ela tem 3 filhos, um menino de 9, 2 meninas, uma de 6, outra de 7. E ela disse que quando ela contou, as meninas ficaram tão horrorizadas que disseram que não queria menstruar, né? E ela perguntou, fiz errado em contar? Não fez errado em contar. Claro, sempre que a gente tem alguma coisa que os nossos filhos, embora ainda não consigam entender exatamente o que é aquilo, mas tem uma ideia, ou a gente pode tranquilizá-los, mostrando que aquilo que está nos acontecendo, embora seja sangue, não é nada demais, é uma coisa que é natural, que todo mês vai acontecer, e que a mamãe lida muito bem com isso, que não tem problema. Agora, a forma, muitas vezes, como a gente conta para o nosso filho, para a nossa filha, é que vai criar esse medo, é que vai criar esse pavor. Claro que sangue já apavora, sangue já deixa a gente desconcertado, né? Sangue já deixa a gente desconfortável.
Tem gente até que nem consegue ver sangue, né? Desmaia só em olhar, né, o sangue. Agora, imagine uma criança. Então, é claro, se é inevitável, se a criança acaba tendo que conviver com esse sangramento, né, porque de um jeito ou de outro isso acaba transparecendo no cotidiano, é muito importante que essa mãe coloque isso para os filhos. Mas também é importante a gente cuidar da forma como a gente coloca. Então, se a mãe coloca que ela tem aquele sangue, a gente precisa dizer, eu sei que parece que é uma coisa muito ruim, eu sei que parece que a mamãe está sofrendo muito com isso, mas não é bem assim, esse sangue é diferente. Esse sangue é um sangue que não é porque a gente está machucada, não é um sangue que dói, é um sangue que mostra que a gente está saudável, que mostra que a gente está pronta para, se a mamãe quiser ter outro neném, a gente vai, não precisa também entrar, já tô entrando em muitos detalhes. Se a criança tiver condições de assimilar, muito bem, né? Então, é dizer que esse é um sangramento que faz parte da vida da mamãe, faz parte da vida das mulheres. E como ela teve meninas, as meninas ficaram apavoradas, com razão, né? Com razão. Mas a gente tem como, primeiro, não levar muito em conta o que uma garota de 6 e 7 anos coloca, né? Ou seja, em relação a isso, não precisa ficar preocupada porque elas disseram que não queriam ficar menstruada. Quem é que quer ficar menstruada? Nem a gente mesmo que sabe o que é natural. A gente acha desconfortável ficar menstruada, quanto mais uma garotinha de 6 anos e outra de 7 anos, né? Então elas vão dizer, não, eu não quero saber dessa história, né? Então, se elas ficaram muito apavoradas, tentar tirar esse pavor, mostrando a naturalidade desse sangramento na vida de uma mulher, porque ela precisa aprender a conviver, né, com esse sangramento, ela vai precisar aprender a lidar com esse sangramento. E uma coisa que eu sempre coloco aqui, que ajuda muito a gente a conversar com os nossos filhos, é a gente perguntar o que elas já sabem. Então, por exemplo, se os filhos já viram que ela menstrua, que ela está sangrando, que ela tem esse sangramento intenso todos os meses, uma coisa que pode ajudar muito é dizer, ó, vocês viram que sai sangue da mamãe, que a mamãe passa por isso, o que vocês imaginam que seja? E ela vai ouvir o que os filhos já sabem sobre isso. E aí, depois que ela ouviu que os filhos já sabem sobre isso, então ela pode complementar as informações de acordo com aquilo que ela ouviu dos filhos dela, né? Ou seja, de acordo com o que é necessário eles saberem a mais para poder lidar com aquele fato sem sofrer, sem achar que a mãe está sofrendo, porque todo o cuidado nesse sentido é para que os filhos percebam que, embora a mãe esteja sangrando, esse sangramento não está machucando a mãe, né? Então, isso que é mais importante a gente deixar claro, né, para os nossos pequenininhos, né, para que eles entendam que aquilo é parte, né, do funcionamento da mãe deles, né? Então, isso daí é muito importante que a gente tenha em mente, tá? Uma outra pergunta que veio foi, minha filha menstruou e ficou muito triste, o que eu faço? Isso daí só me lembra, né, a neta do meu irmão, né? A neta do meu irmão, quando ela menstruou, ela ficou muito triste, muito triste. Ela é uma menina muito linda e desde pequena sempre botaram nela muitos laços, ela sempre aqueles vestidinhos impecáveis, muito laçarote e assim, muitos enfeites de menininha, né? Assim, era a perfeita boneca, né? A perfeita boneca. E a família inteira não queria que ela crescesse, não queria que ela deixasse de ser aquela boneca. E quando ela começou a entrar na puberdade, que começou a vir os pelos, que começou a transformação do corpo, os seios que começaram a querer despontar, e de fato ela menstruou, nossa, parecia que tinha acontecido assim um problema muito sério na família, porque todo mundo ficou muito... Não foi só ela que ficou triste. A família toda ficou muito triste porque ela tinha menstruado, porque isso significava que ela tinha crescido, que ela não era mais a bonequinha, que ela não era mais aquela menininha, que elas podiam enfeitar, não é, botar tantos laçarotes, tantos vestidos do jeito que elas queriam e bem entendiam. E essa menina curtia muito isso. Ela achava muito interessante
se vestir desse jeito, né? Ser desse jeito. E ela também, obviamente, vendo a carinha, né, de tristeza da avó, a carinha de tristeza da mãe, do pai, do avô, ou seja, das pessoas todas no seu entorno, ela começou a achar que aquilo era uma coisa muito ruim também para ela. E ela também ficou muito triste porque ela tinha menstruado, não é? E eu lembro que eu conversando com elas, eu dizia, mas ó, nem liga, daqui a, não dou 6 meses para ela não querer mais botar laço nenhum na cabeça, começar a se vestir como mocinha, começar a curtir ser mocinha. Porque ser criança é uma coisa muito boa, sem dúvida nenhuma, mas também ser adolescente também tem seus ganhos, né? Ser adolescente tem suas situações bastante empolgantes, diga-se de passagem, né? E obviamente que ela vai começar a curtir ser mocinha, ela vai começar a curtir paquerar, ser paquerada, ela vai começar a curtir, desejar, beijar na boca, enfim, a viver a sua sexualidade, né? A viver a sua adolescência agora de um outro jeito, né? Agora com outros propósitos e outros desejos e outras vontades. Então, no início, dependendo da circunstância que essa menina está, é possível que ela fique triste, principalmente dependendo do recado que ela está recebendo da família, né? Mesmo que a família chegue e diga, não, isso está tudo natural, não se preocupa, é assim mesmo. Mas se a gente fala isso, mas ao mesmo tempo faz, ai, que dó, que pena, sabe? Aí a gente está passando uma mensagem dúbia e a adolescente vai percebendo essa mensagem que a gente passa. Não é só o que a gente diz que eles escutam, é também o que a gente demonstra, né? Então, essa forma como a gente lida, né, que a gente encara o crescimento dos nossos filhos, vai se manifestar também na vida deles, com a aceitação deles, né? Deles acharem que tá tudo bem, que ótimo, que eu tô crescendo, que eu sou adolescente, mas no início eles ainda vão muito pela percepção, né, do que os pais e os familiares e as pessoas mais próximas deles estão passando para eles. E, portanto, nesse momento, se a família tá tensa, né, eles também vão sentir essa tensão. Então, o que eu tenho a dizer para você, mãe, é que preste atenção como é que você está olhando esse crescimento da sua filha. Como é que foi para você saber que a sua menina menstruou? Como é que você lidou com isso? O que você disse para ela? E veja, ou não, às vezes não foi você, mas pode ter sido a avó, pode ter sido a madrinha, pode ter sido o pai, pode ter sido o avô, ou seja, pessoas que para ela seja significativa e que nesse momento, pela forma como se colocou, ela está achando que vai ter perdas, né? Que a pessoa vai deixar de gostar dela do jeito que gostava antes, porque agora ela cresceu. Então é mostrar para ela que não, que ela vai continuar sendo amada do mesmo jeito e dar tempo ao tempo, porque já já ela não vai achar nada ruim de se tornar uma mocinha, né? A ansiedade altera o ciclo menstrual? Sim, a ansiedade altera o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele é comandado pelos hormônios. E os nossos hormônios, eles estão sujeitos às nossas emoções. Então, se a pessoa fica ansiosa, com medo de ter engravidado, não é? E achando que talvez aquele tipo de relacionamento que viveu seja um relacionamento que tenha colocado em risco, que a gravidez pode acontecer, como, por exemplo, a questão aí dos espermatozoides atravessarem a cueca e ser capaz ainda de engravidar, pode sim a pessoa, por estar preocupada, achar que engravidou, e essa preocupação com a gravidez causar uma alteração, né, na produção hormonal e fazer com que essa menstruação acabe atrasando. Então, as nossas tensões, as nossas preocupações alteram não só nos nossos hormônios, alteram na nossa vida, na nossa forma de ser. Tanto com a questão de imunidade, como mexe também com as nossas questões de pele, enfim. A tensão e as emoções, quer dizer, as emoções de uma forma geral, elas
alteram o funcionamento do nosso organismo. E com os hormônios não vai ser diferente. Então, dá um tempo. Se já passou, por exemplo, da data de menstruar e a menstruação ainda não desceu, a melhor coisa para acabar com essa agonia é ir na farmácia, compra um teste de gravidez, faz o teste e pronto. O teste vai dizer se ficou grávida ou não. Provavelmente, nessas circunstâncias, não houve gravidez. Portanto, vai se acalmar, a tensão vai passar, né? E aí a menstruação vai descer tranquilamente, tá bom? Uma outra pergunta, né? Outro mito, não é bem um mito, né? Poderíamos até dizer que sim. O absorvente íntimo tira a virgindade? E, na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem 3 tipos, né? 3 tamanhos, na verdade, de absorvente íntimo. A gente tem o absorvente mini, a gente tem o absorvente médio e a gente tem o grande, né? Então, esse mini, ele não tira a virgindade. Ele não tira a virgindade, ele não rompe o ímen, né? Porque a virgindade é outra coisa. A virgindade é quando a gente nunca teve uma experiência íntima, uma experiência sexual. Isso é o que vem a ser a virgindade. Agora, se, como muitas pessoas chamam de virgindade, o ímen intacto, então, nesse caso, o ímen pode romper se a garota utilizar um absorvente interno que seja com um diâmetro maior do que tem o diâmetro, né, do ímen. Em geral, o ímen mini, ele tem um diâmetro que é menor do que o diâmetro do ímen anular, que é o mais comum, né? E ele acaba não rompendo, mesmo que ele encharque, né, com sangue, ele fique mais inchadinho, mesmo assim, ele não rompe a pele do ímen, tá? Agora, a gente fica muito angustiado com isso, né? A gente é meio tipo São Tomé, a gente só quer acreditar vendo, né? E nada melhor, já que a gente não pode ver, do que a gente ter essa certeza vindo de uma avaliação médica, ou seja, que vai lá, vai ver qual é o tipo de ímen que a sua filha tem, como é que ela está e dizer se de fato ela pode ou não usar esse absorvente mini, né? Então eu diria para vocês, como diz um amigo meu que é ginecologista e que eu gosto muito dele, o Eliano Pellini, ele sempre dizia para a gente lá no Instituto Kaplan, essa pergunta é uma pergunta muito importante para a gente orientar para as mães que essa é uma boa hora da gente levar as nossas filhas no ginecologista. A gente sabe, né, que toda mulher precisa ir ao ginecologista, só que muitas vezes a gente não quer ver as nossas meninas como mulheres, a gente quer vê-las como criança. Mas a gente precisa olhá-las também como mulheres. Então, na hora, essa é uma boa hora, né? Menstruou, ou mesmo antes de menstruar, não tem, na verdade, uma hora certa. Mas se veio esse questionamento, aproveite esse questionamento, leva tua filha no ginecologista, porque isso vai ser muito importante para esclarecer essa dúvida e outras dúvidas sobre o corpo dela, né? Que ela tenha. Então, é uma coisa bastante importante para a gente conversar com as nossas meninas, tá? Não chegou mais perguntas por aqui pelo Instagram, nem também aqui pelo YouTube. Eu vou dando continuidade, então, se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta, hein, gente? Podem ir perguntando, tá? Hoje eu estou aqui para vocês, para responder a vocês, né, sobre as perguntas, as dúvidas que vocês tenham a respeito de sexualidade na adolescência. Uma outra dúvida que chegou aqui foi: uma garota que nunca menstruou, engravida? No começo da nossa fala veio uma pergunta: precisa ter penetração para uma garota engravidar? E a gente conversou sobre isso. Agora vem, uma garota que nunca menstruou, ela pode engravidar? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Às vezes eu vejo mães dizer assim, minha menina ainda não menstruou, nem me preocupo com essas histórias de gravidez.
Mas a gente tem que estar sempre preocupada. Não é preocupada no sentido da gente, sabe, ficar angustiada. Mas a gente tem que estar ligada de que se a nossa menina já entrou na puberdade, ela tem mais ou menos ali um prazo. Começou a nascer os pelos e o peito começou os seios dela já começou a se desenvolver. Ela leva em média 1 ano e meio a 2 anos até vir a menstruação. E quando vem a menstruação, isso significa o quê? Significa que aquela menina passou a ovular. Agora, quando é que a menina ovula? Ela ovula 14 dias antes da menstruação descer. Então, a única coisa que a gente sabe ao certo a respeito do ciclo menstrual é que, com respeito à ovulação, na verdade, né? Não ao ciclo, mas à ovulação, é que quando a gente ovula, 14 dias depois a gente menstrua. Então, vamos imaginar que esta menina tenha começado o seu processo ovulatório, ou seja, os folículos começaram a produzir o FSH, né, que é aquele hormônio que vai fazer o folículo crescer para poder o óvulo se desenvolver lá dentro, e aí ele começa a produzir os estrógenos, até que um daqueles folículos libera um óvulo. E aí quando ele liberou o óvulo, a menina não sabe de nada, porque a gente não sabe quando é que esse dia acontece. O que a gente sabe é que depois que ele acontece, 14 dias depois a gente vai menstruar. Então, o que vai acontecer? Se ela nunca menstruou antes, ela não tem nem ideia que isso pode estar acontecendo. E aí, pode ser que caia daquele dia, ou seja, da garota, ela, naquele mês, ela ovulou e vai acontecer a primeira menstruação dela. Mas, se ela tiver um relacionamento sexual ou uma intimidade sexual, aonde os espermatozoides tiveram a oportunidade de encontrar com o óvulo nas tubas, o que vai acontecer? Ela pode ficar grávida mesmo nunca tendo menstruado. Era o que acontecia de montão, né? Há milhares e milhares de séculos atrás, né? Milhares de anos atrás, quando as mulheres nem sabiam que menstruação existia. Por quê? Porque elas nem chegavam a menstruar e já estavam grávidas. E por que elas nem chegavam a menstruar e já estavam grávidas? Porque quando elas iam menstruar, elas já estavam casadas, elas já estavam tendo relacionamento sexual e aí elas ficavam grávidas e nem chegavam a descobrir que existia menstruação. E isso pode acontecer hoje? Pode, porque a gente vê cada dia mais cedo as meninas tendo relacionamento sexual. E se a gente não prepara as nossas meninas desde cedo para que elas saibam como é que funciona o organismo dela, como é que elas têm que se prevenir, ela pode correr o risco de viver uma experiência nesse momento que ela ainda nem sequer chegou a menstruar. Eu diria que hoje, assim, de livre e espontânea vontade num processo natural é muito mais difícil, mas a gente vê casos acontecerem, né? Dela viver uma situação íntima com um garoto e ficar grávida. Então, a gente não pode esperar a nossa menina menstruar para poder depois falar de reprodução. Não, a gente tem que falar de menstruação, mostrando que essa menstruação, ela é um marco na vida das meninas, porque ela é um marco da puberdade, né? Ela marca ali uma mudança na condição dela de menina para mulher. Agora ela é uma pessoa capaz de reproduzir e, portanto, ela precisa saber como é que essas coisas acontecem, né? Por que uma mulher fica grávida? Não é do nada. A mulher fica grávida porque tem uma relação sexual, porque tem uma intimidade sexual. E a menina precisa saber de relação sexual. Então, muitas vezes as mães me perguntam, quando que eu tenho que falar de sexo com a minha menina? Quando ela estiver
para menstruar. Quando ela entrou na puberdade, que você vê que o corpo dela está começando a se desenvolver, essa garota agora, ela está mudando a sua condição de menina para moça, né, para mulher, e essa condição de um corpo de menina para um corpo de mulher torna esta garota agora uma garota atraente, torna essa garota agora interessada no sexo, interessada nas questões ligadas à vida sexual, às sensações, né, às emoções, e, portanto, a gente precisa contar, conversar, saber o que é que ela já sabe e gradativamente ir colocando as informações que ela precisa saber para poder lidar bem com a sua vida sexual e não incorrer, né, numa situação de risco como essa. Então, gente, a gente está ligada nessa história do desenvolvimento. O desenvolvimento na puberdade não é um momento só que o menino altera o corpo e pronto, a menina altera o corpo e pronto, não tem nada acontecendo ali, não. Esse é um momento extremamente importante na vida deles, porque é um momento de passagem. É um momento, sabe, que eles vão aprender a ser agora, aprender a ser adulto. E esse ser adulto inclui principalmente lidar com as sensações sexuais, com as manifestações sexuais, com os interesses sexuais que vão acontecer na vida deles, tá? Então, fica ligado, fica atento a essas questões, porque isso pode ajudar muito a deixar você cada dia muito mais próxima da sua filha e cada dia muito mais próximo do seu filho, tá? Bom, se não temos mais nenhuma pergunta, deixa eu só rolar aqui, não tô vendo nem no Instagram e nem no YouTube. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês hoje na minha live, né, do Pergunte para Lena. E se vocês não têm nenhuma pergunta, a gente vai se encaminhar para a nossa live da próxima semana. Aliás, é carnaval, né? Gente, é carnaval e olha, não temos festa de carnaval por causa da pandemia, né? Mas a gente sabe que, como tem o feriadão, como o feriadão vai permanecer, a gente precisa estar atento aí às nossas conversas. É um bom momento para a gente conversar com a nossa menina e com o nosso menino sobre sexualidade, porque o carnaval costuma ser, só o fato, né, do nome carnaval já ser uma coisa erótica, né? O carnaval, ele parece que já traz junto com ele uma eroticidade, né? Uma sedução, que é muito interessante, é muito importante a gente sentar, conversar, saber como eles estão vendo tudo isso, para a gente poder também ficar mais tranquila, né? Como falar de opções sexuais para os adolescentes? Glenda, eu fiz uma live falando sobre... Primeiro, não é opção, viu, Glenda? A gente chama de orientações sexuais, né? Essas orientações sexuais... eu fiz uma live onde eu falei sobre todas elas e eu vou ver se depois... É porque eu fiz recentemente, então, para falar agora sobre isso vai ser um pouquinho demorado, a gente está aqui finalizando. Mas uma coisa eu lhe digo, pergunta primeiro para o teu adolescente o que é que ele sabe das orientações sexuais, né? Como é que está sendo no grupo dele, como é que ele vê no grupo dele, como é que o grupo dele está enxergando, né? A gente está aí vivendo, tem um momento em que a Rede Globo está aí com a novela Aquela Força do Querer, que tem a menina trans. Esse é um bom momento para se conversar, né, sobre as orientações sexuais. E na história dela como trans, traz uma questão da orientação sexual muito interessante, porque a orientação sexual dela, uma vez que ela é um garoto trans, ela acaba se transformando numa pessoa homossexual. Se ela tivesse continuado uma menina, ela seria heterossexual. Como ela agora se transformou no menino, ela passa a ser homossexual, porque ela continua desejando homens. Então, é um assunto bem interessante. Eu acho que eu vou trazer de volta aqui, né, um outro dia para a gente conversar
mais a miúde sobre como é que a gente constrói isso, como é que essa questão se dá, né? Principalmente na questão da transexualidade com a orientação sexual, que a gente acaba fazendo como é que diz? Muita confusão. Mas para conversar com eles, é importante que você converse primeiro perguntando o que é que eles já sabem, não é? O que eles acham disso, como é que o grupo dele pensa, não conversa botando uma pergunta direta neles. Os adolescentes, para conversar com os adolescentes, é importante que a gente traga, como é que eu diria? Eu sempre falo comendo pelas beiradas, né? Trazer na terceira pessoa. Se essa live está salva, Lísia, eu não sei se ela está salva, porque eu acho que essa live foi uma live que eu fiz para se transformar numa aula do meu curso Papo Firme. Porque no curso Papo Firme, aí sim, lá eu trago de forma aprofundada para que as mães entendam como é que se dá essa passagem, né? Ou seja, essa construção. Eu não tenho mais certeza se ela está disponível. Eu sei que está no Papo Firme, isso eu tenho certeza, porque quando eu fiz essa live, eu fiz com essa intenção de transformá-la numa aula do Papo Firme. Então, no Papo Firme, ela está completa. Agora, tem pedaços, né, do que eu falei nos vídeos curtinhos que eu acabo publicando todos os dias aí para vocês. Então, tem uma coisa ou outra que acaba ficando aí nos vídeos curtos, tá? Mas, de qualquer forma, o caminho é esse, é perguntar o que eles sabem a respeito e complementar de acordo com aquilo que você queira falar com ele ou com ela, né? Complementa aquilo que eles já sabem ou que eles precisam saber, ou que você quer que eles saibam, né? Ou que você quer conversar a respeito. Então, começa sempre na terceira pessoa, conta como foi isso para você, e com essa forma a gente acaba chegando mais próximo dos nossos filhos, tá bom? Bom, gente, estamos aqui finalizando o nosso contato de hoje, e obrigada aí pela participação de todas.